Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 49 de Gênesis. Com a bênção do nosso Senhor, no próximo domingo nós encerraremos essa série sobre nós, os filhos de Israel. Aquilo que o Senhor nos revelou da sua relação com o seu povo e que nós temos observado. Muitas pessoas pensam que é a história de José, mas é a revelação do Senhor sobre nós. Vamos ver hoje todo o capítulo 49, mas pelo tamanho do texto, eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, farei um salto até o versículo 28 e lerei até o 33, final, e os versículos que estão entre essas partes que eu lerei agora, nós veremos passo a passo na exposição do texto. Então a palavra do Senhor diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Verso 28, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Rete. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido ao seu povo. Até aqui nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o teu grandioso, poderoso nome. Nós, ó Pai, estamos aqui reunidos, apresentando esse culto de louvor, adoração ao Senhor. Instruídos pela Tua própria palavra, vontade do Senhor revelada a nós, sobre como nós deveríamos Te adorar. Palavra essa que nos instrui também sobre a nossa vida toda como adoração. Esse texto nos traz instruções sobre esse nosso modo de viver, sobre quem nós somos, quem Tu és. Ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor, então, nos instrua nessa noite. Que o Senhor use de misericórdia para comigo, para que eu me mantenha fiel à Tua palavra. E que com clareza possa ser exposta aos meus irmãos, povo Teu, que se reúne nesse lugar. Nós, ó Pai, aproveitamos que estamos em comunhão, reunidos como um só corpo, em adoração, e queremos interceder por aqueles que são parte desse corpo, especialmente desta igreja local, mas que não podem estar aqui. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a saúde, a recuperação do presbítero Elias, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a recuperação da nossa irmã Uelda, da nossa irmã Célia, que o Senhor esteja abençoando a saúde de todos aqueles, ó Pai, que nesses dias têm experimentado fraqueza na sua saúde por causa de dengue, covid e todas essas outras doenças e fraquezas, ó Pai. Abençoe o Teu povo, preserva-nos, restaura-nos, ó Pai, para que tão logo somemos sempre aqui o número do Teu povo para Te adorar. Queremos interceder também pelo Silvio, irmão do presbítero Vildes, ó Pai, que sofre tão grande problema de saúde também, e clamamos pela a recuperação do Silvio, ó Pai.
Queremos interceder pelo senhor Agenor, ó Pai, e por toda a família da Vera, Pai, que tem sofrido junto ao Agenor, a frágil saúde dele. Pedimos que o Senhor cumpra a tua vontade, de maneira que não haja desunião entre os irmãos, mas que, por meio desse momento difícil, haja acréscimo, edificação, união, e segundo a tua vontade, revelação de quem o Senhor é àqueles que não te conhecem, ó Pai. Intercedemos ainda pelo Ítalo Cássio, irmão do Igor, Alex, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as suas emoções, a sua mente, a sua saúde de maneira geral. E também a Maria José, sogra da nossa irmã Maria Bonfim, que o Senhor esteja abençoando a sua saúde e concedendo a ela toda a melhora que ela precisa. Assim, ó Pai, mesmo não mencionando o nome de vários outros, nós pedimos que o Senhor seja bondoso e traga bênçãos sobre nós, assim como nós veremos nesse texto, que o Senhor pronuncia bênçãos ao seu povo e os conduz. Nós queremos ser assim conduzidos e abençoados e até mesmo corrigidos pelo Senhor. Então assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os mais antigos aqui, certamente era bem comum para nós dizer e às vezes ouvir: bença pai, bença mãe. Na cultura religiosa brasileira, isso foi muito comum durante muitos anos. Hora de dormir, aquelas famílias com vários filhos, muitos já deitados, gritando: bença pai, bença mãe. Ao amanhecer, ou quando faziam uma visita: bença pai, bença mãe. Esse texto, meus irmãos, ele trata da bênção de um pai, Jacó, que nós temos visto, falado tanto, mas veja, não é mera expressão cultural religiosa. Não é um momento emotivo da família que se despede de um pai que está à beira da morte. É muito mais do que isso. Essa bênção, ela tem característica profética. Quem pronuncia a bênção sobre os filhos é Israel, de Isaac, de Abraão. E nesse texto, o que o pai diz sobre cada filho se tornará realidade na vida de cada filho. Então, é um momento de profunda reflexão para nós, que percebemos que Deus usa, segundo a doutrina da aliança, a bênção dos pais sobre os seus filhos. Uma bênção profética. O pai morre nesse texto, mas ele diz o que aconteceria e de fato aconteceu. O pai aqui, assim como pais aqui presentes, tem a capacidade de descrever cada um dos seus filhos. Eu creio aqui que os pais, as mães, conseguem descrever. Independente do número de filhos, você conhece os seus filhos. Você sabe da história, sabe da personalidade, do comportamento. E assim nós vemos no texto. Jacó, ora Israel, vai abençoando os seus filhos, mencionando o que aconteceu na vida deles, o que eles fizeram, o que era a característica principal deles. Um pai que conhece seus filhos e agora não quer partir da convivência com eles sem antes revelar o que ele sabe e o que os filhos não sabiam que iria acontecer. Não é só o desejo de um velho, é bênção profética, e Deus usou a vida desse homem para pronunciar isso. Agora imagina, isso acontece em meados de 1640 antes de Cristo. Um velho, nós sabemos, manquejava desde uma briga muito intensa, de uma noite inteira. Agora, ele já não manca só de uma coxa ferida, ele tem 147 anos, já não enxerga tão bem, o texto nos diz, já não se firma em pé tão bem, mas ele sabe, chegou o meu tempo.
E ele faz algo que é muito louvável, e ainda que não seja o propósito principal do texto, é louvável que nós, os pais, pensemos sobre isso. Ele sabe que vai morrer, e a maior preocupação dele é chamar os seus filhos e abençoá-los. Já perguntei, ainda nessa série, você já pensou sobre a sua morte? Você já se planejou? Você já programou? Será que vai sobrar um tempinho para você abençoar os seus filhos? Será que a sua vida já tem sido uma bênção sobre seus filhos? Verbalizando bênção para os seus filhos, instruindo, corrigindo, exortando. E nós vemos no texto que ele exorta o filho que precisa ser exortado. Ele reúne os seus filhos, os seus netos, toda a família ali em torno do seu leito de morte. E ele começa a pronunciar. E como um homem que é convertido, para ser justo com os filhos bons e obediente, ele precisa aqui mostrar as consequências para os filhos de coração mais duro. Consequências do pecado na vida deles, que são filhos de Israel, mas que pecam. E muitos deles de maneira deliberada. Isso fica claro no texto para nós. 3 filhos aqui, logo no início, os mais velhos, Rubem, Simeão e Levi, descobrem que aqui a má conduta da sua vida custaria a herança deles. Outro aprendizado para nós. Cedo ou tarde, nós colhemos o que nós semeamos. E o que você tem semeado? Jacó é o patriarca chamado por Deus para ampliar a multiplicação do povo de Deus. É esse o principal chamado de Jacó. De Jacó surgem as 12 tribos de Israel, a descendência dos filhos de Israel que foi prometida a Abraão. E aqui, nesse capítulo, nós estamos vendo exatamente isso. Os filhos aqui sendo identificados nesse texto como as tribos. E não são apenas 12 filhos, portanto, são 12 tribos. E nós começamos a observar que são mais de 12. Eles formam o corpo de Israel como Deus havia se comprometido em estabelecê-los na terra prometida. É importante, antes de entrarmos verso a verso, que nós entendamos qual o sentido desse texto, qual a intenção principal do Espírito Santo em nos trazer um momento tão familiar, tão íntimo, um pai abençoando seus filhos. Qual é a aplicação espiritual prática para nós, tanto tempo depois, aqui na nossa igreja? Um dos aspectos é que são filhos completamente diferentes, mas todos eles são filhos de Israel, assim como eu e você, completamente diferentes, mas somos filhos de Israel. Uns pecam mais do que os outros, uns sofrem mais do que os outros, uns são completamente restaurados, outros nem tanto. O fato é que somos completamente diversos, diferentes, mas somos um só, Israel do Senhor. Outro aspecto é aquele que nós vimos quando olhamos para todo o livro de Apocalipse. A nossa igreja não é a igreja de Rubem, ou a igreja de Judá, ou a igreja de Levi. A nossa igreja tem um pouquinho de Rubem, a nossa igreja tem um pouquinho de Simeão, um pouquinho de Levi, um pouquinho de Judá. A nossa igreja recebe essas características também. Portanto, aquilo que é exortação no texto, é exortação individual para você. Aquilo que é exortação no texto, é exortação coletiva para a igreja. Aquilo que é bênção no texto, é bênção individual para você. Aquilo que é bênção coletiva para a igreja. Israel de Deus. O que acontece aqui é um ato de um patriarca que, inspirado por Deus, acredita. E ele anuncia a sua crença, a sua fé. Ele faz o que tem de mais precioso que um pai pode fazer para um filho. O mais importante aqui não é a herança de terra, o patrimônio, o dinheiro. O mais importante aqui é a profecia, é a bênção espiritual. É o pai que creu na promessa, identificou, enxergou a promessa,
agora sabe que não estará mais com esses filhos, e ele diz: creiam também. À medida que esses filhos forem vivendo e percebendo que se cumpriu a bênção, eu imagino que eles se lembravam desse momento, e a fé deles era alimentada e enriquecida. Primeiro, Jacó começa a se dirigir aos filhos mais velhos na ordem, com Rúben e assim com cada um dos filhos, e ele faz figuras aqui, algumas confusas, estranhas, figuras de animais, figuras de natureza, para falar da característica, da personalidade, do pecado, das bênçãos sobre a vida de cada um desses filhos. Um é como águas, o outro é como leão, o outro é como jumento, e assim por diante. E é lógico, nós não temos como verificar em vários textos e buscar um entendimento exaustivo de cada uma dessas características, mas eu procurarei aqui na exposição colocar de maneira ampla cada uma dessas características dos filhos, para que nós façamos as devidas aplicações. Pois bem, versículo 1 já nos mostra algo importante que acontece. O texto diz que depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Aqui ele já deixa claro que, apesar de estar bem idoso, ele tem plena convicção de que o que ele vai dizer vai acontecer, e ele sabe que isso é uma profecia. Ele avisa isso para os filhos, e ele diz: ajuntai-vos. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Mais uma vez o texto fazendo o jogo entre o velho Jacó e o novo Israel. Ajuntai-vos, ajuntai filhos, algo que nós estamos fazendo aqui agora, um ajuntamento solene para ouvir a bênção do pai. É isso que nós estamos fazendo, é isso que Israel chama seus filhos. Quando há a exposição da palavra aqui, é necessário que haja sempre essas aplicações. Textos que nos falam de bênção, mas textos que nos falam de exortação. Por isso, eu gosto tanto de seguir a sequência para não cair num erro que poderia ser muito comum para mim, de evitar os textos mais duros, porque ninguém gosta de ser repreendido, exortado. Seguindo a sequência, nós apenas vemos o que tem de ser visto, tudo. Como aqui, não podemos pular Rúben, Simeão, Levi. Temos de ver que filhos de Israel erram, e erram feio. E ainda que haja possibilidade de perdão e restauração, há consequência. E o texto nos mostra a consequência. Então, irmãos, já disse a alguns crentes: não me peça bênção ou permissão para pecar. Eu só sou o pastor, um irmão. Eu não tenho autoridade para te dar uma licença, para escapulir. Apenas entenda, se você é filho de Deus, de fato você não perde a salvação. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Mas as consequências virão. E consequência de pecado, assim como nós também vimos hoje pela manhã, são sempre dolorosas, porque o salário do pecado é a morte. E se há um pecado, há dor, porque a dor é antinatural. A morte é antinatural, perdão. A morte, então, nos é lembrada pela dor da consequência. Ele ajunta os seus filhos e primeiro fala com o mais velho, Rúben, no verso 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Já mencionei várias vezes o pecado de Rúben, e o texto nos deixa claro o quanto isso era algo tão marcante negativamente nessa família. Um filho que adulterou no leito do seu pai. Ainda que o pai tenha 147 anos, ame seus filhos, ele não se esquece de um pecado tão abominável e terrível que o filho cometeu. E o filho que é o mais excelente, o filho mais velho, o primogênito real. E ele diz:
Você é fruto da minha melhor fase de vigor, a minha força, a minha primícia, o mais excelente. Você é um homem impetuoso, mas a sua impetuosidade fez com que você pecasse de maneira horrível. Por isso você não será, no futuro, o mais excelente. Ele traz o passado, descreve o filho e fala sobre o futuro. Entre nós aqui temos pessoas melancólicas, pessoas iradas, pessoas depressivas, pessoas alegres. Somos diversos, como eu disse. E essas características, elas são necessárias para que nós, então, na comunhão, frutifiquemos. Não podemos ser todos iguais. O apóstolo Paulo explica isso com muita clareza em 1 Coríntios 12. Como um corpo, cada um tem a sua função e um não é maior ou melhor ou menor do que o outro. Somos diferentes, unidos naquilo que realmente importa, em Cristo Jesus. Entre nós, então, haverá aqueles que são mais dinâmicos, mais enérgicos, e nós precisamos de pessoas assim. Imagine se fôssemos todos extremamente tímidos, não conseguíssemos nos expressar sempre que precisasse. Precisamos de alguém com coragem, precisamos de alguém, às vezes, mais tímido. É importante que nós entendamos qual é o problema, onde que está o pecado da minha timidez, ou da minha exaltação, ou da minha tristeza, ou da minha alegria, da minha impetuosidade. O pecado estará exatamente quando aquela característica de personalidade, que não é necessariamente pecaminosa, é apenas uma característica de personalidade, te leva a pecar. E essa característica de Rubem não teria problema nenhum. A sua energia, o seu vigor, a sua falta de covardia, um homem corajoso, mas tem tanta coragem que se deita no leito do seu pai. Ele peca por causa de uma característica de personalidade dada por Deus, que poderia e deveria ser usada para a bênção, para a frutificação. E assim é comigo e com você. Portanto, se você tem uma característica de personalidade, de comportamento, de temperamento, entenda, não é necessariamente pecado, desde que você não use isso para pecar. Ele parte então para falar de Simeão, de Levi, e o texto os coloca juntos porque essa era uma das características muito fortes desses irmãos, unidos. E eles são tão unidos que eles estavam juntos com suas espadas, assassinando homens inocentes, e isso também não foi esquecido pelo pai. Simeão aqui, assim como Levi, percebem a consequência do seu terrível erro, que envergonhou o nome do povo de Deus, o nome da família de Israel. Ele diz no verso 5, as suas espadas são instrumentos de violência, homens irados que se unem para fazer o mal. O Novo Testamento nos fala de irmãos da igreja que não podem se unir para fazer o mal. Isso é reprovado em vários textos. Quando nós, irmãos, nos unimos aqui na igreja em cantinhos, 2, 3, para falar mal de alguém, falar mal do outro, reclamar disso, reclamar daquilo, e nunca apresentar uma solução, nós estamos nos unindo, sendo instrumento de violência, violência contra o povo de Deus, contra o nome de Deus. Simeão e Levi se unem para o mal, e o pai os lembra disso. Versículo 6 diz que no seu conselho não entre a minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. E então vem a maldição, assim como foi feito com Rubem, no versículo 7. Maldito seja o seu furor. A Bíblia nos fala sobre furor, ira, raiva, explosão. Outra característica que muitas vezes é própria mais em uns do que em outros, e dentre nós há isso também. Irmãos mais irados, mais duros. A ira não é necessariamente sempre pecaminosa. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus irado, mas Ele é um Deus justamente irado. O grande problema da ira também, assim como mencionei outras características e personalidades e temperamentos, é quando eu peco por causa disso.
A ira é algo necessário. Quando Deus nos dá essa característica, recebendo então aquela injeção de ânimo para reagir contra uma injustiça. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Sentir toda aquela energia em busca de justiça não é pecado. Fazer vingança ou promover a justiça de maneira pecaminosa se tornou pecado. E ele então diz: maldito seja o seu furor. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Irmãos, esse versículo 7 descreve exatamente o que acontece com Simeão e Levi. Assim como aconteceu com Rúben. Veja, da tribo de Rúben não surgiu nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum rei. Aquele que era o excelente não era mais excelente. Agora, com Simeão e Levi, nós temos exatamente essa divisão. Simeão se torna uma tribo, um grupo tão pequeno, que ele é absorvido pela tribo de Judá. Se torna quase inexistente. Levi não tem mais terra. Eles têm 48 pontos espalhados por todas as tribos. Ainda que seja a tribo de Levi, aqueles que estarão no sacerdócio, eles recebem a consequência dessa união. Eles perdem a herança. São divididos e espalhados no meio do povo de Deus. Ainda é povo de Deus, mas recebendo a consequência do seu pecado. Versículo 8, então, nos traz uma grande descrição, e as duas maiores estão aqui em Judá e depois em José, lá no versículo 22. Judá, então, tem uma grande descrição e nós não vamos encontrar exortação. E você diz: mas nós sabemos o que Judá fez. Deus sabe, irmãos, e eu e você precisamos ter de maneira muito clara na nossa mente que o nosso sistema meritório evangelical é errado. Todos pecaram. Rúben, Simeão, Levi, Judá, José, Benjamim, eu, você. Deus é quem nos dirige pela graça, pela misericórdia. Enquanto você procurar mérito para receber a bênção, o caminho está errado. A bênção aqui é proferida sobre Judá porque Deus escolheu Judá. Não porque ele mereceu. Se nós formos por esse caminho, nós não vamos entender muita coisa que acontece aqui no texto e nem na nossa vida. Por que que alguns de nós já nascem numa condição tão ruim, tão precária, com deficiências, com problemas, com extrema pobreza? Porque Deus é Deus. E já mencionei em outra oportunidade, nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus. Judá, então, aqui recebe uma grande bênção e ele faz um jogo com o nome de Judá e a palavra louvor. Logo no versículo 8 diz: Judá, teus irmãos te louvarão. O nome Judá é muito próximo da palavra louvor, louvores, louvarão. E o pai, então, usa dessa proximidade na pronúncia dessas palavras para que, logo de início, dizer: você será louvado por todos os outros. E nós dizemos: mas essa não era a história de José? Ele não é o grande herói? Eu procurei te avisar desde o começo. José não é o herói. Judá aqui aponta para o herói, aquele que vem da tribo de Judá, aquele que dessa tribo surge, morre, ressurge, é assunto aos céus, e nós, os filhos de Israel, estamos reunidos para louvá-lo. Ele vem da tribo de Judá, por isso Judá é escolhido, e aqui tem tão grande bênção. E veja, Jacó não tinha bola de cristal para ver o futuro. Deus reprova vidência. Deus inspira Jacó para dizer de onde virá o leão. Ele diz: a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Isso caracteriza a vitória. Os filhos de teu pai se inclinarão. Isso mostra louvor, adoração. Judá é leãozinho. Apocalipse 5, versículo 5, fala que Cristo é o leão da tribo de Judá.
Da presa subsiste, filho meu, encurva-se, deita como leão e como leoa, quem o despertará? E aqui ele fala de um leão filhotinho, de um leão maior e de uma leoa já madura, mostrando essa progressão do leão da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, e cetro caracteriza governo, poder, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E aqui a gente encontra grande dificuldade. Várias teorias tentam explicar o que é Siló. Quem virá? E, irmãos, nós não temos a capacidade, o conhecimento, para explicar literalmente a que ele se referia com essa palavrinha Siló. Mas no contexto do texto e do verso, nós sabemos que ele está falando do Messias. Palavra que se aproxima de Shalom, paz, palavra que faz referência a quem pertence, aquele a quem pertence o cetro, o Messias. E assim nós poderíamos passar aqui bastante tempo pensando nas possibilidades de tradução literal dessa palavrinha. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que o cetro estaria com a tribo de Judá, o poder e o governo, até que venha a quem pertence o governo, Cristo, que inaugura o seu reino, que encarna, nos mostra dizendo: eis o meu reino. Morre, ressurge, e é assunto de onde está governando o seu trono. Ele amarrará seu jumentinho à vide, versículo 11, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, e isso está mostrando a sua fartura, ali no contexto da tribo. Seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos como leite, tudo isso caracterizando a influência, o poder, a grandeza de Judá. Então chegamos em Zebulon. Habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Zebulon não habita exatamente na praia, mas toda a rota marítima de comércio passa pela tribo de Zebulon. Não há grande ênfase nem em Zebulon, nem em Issacar, Aser, mas aquilo que é dito acontece. Zebulon tem a sua tribo, que é o trajeto de tudo aquilo que entra para o povo de Deus, especialmente pelo meio marítimo. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. E aqui, falando dessa característica de força dessa tribo. E, de fato, a história nos mostra a força desse povo. No entanto, o texto continua, diz: viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Alguém que é forte e bom para trabalhar, bom para produzir, mas se acomoda e aqui se sujeita. Não procura, então, a melhoria, mudança, crescimento, e é exatamente essa característica daquilo que acontecerá com Issacar. Verso 16, então, fala de Dan, que julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e é da tribo de Dan que vem os juízes, por exemplo, Sansão. E veja que interessante a descrição de Dan como aquele que julga, e a palavra Dan está associada a juiz. Ele diz no verso 17: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Um juiz que tem uma descrição não tão boa. Ele é descrito aqui como uma serpente que ataca pelas costas, que faz cair o cavaleiro, um ataque sorrateiro. Algo que, uma vez que eu já mencionei Sansão, nos lembra um pouco daquele juiz que Deus usa, não por mérito dele, nós bem sabemos, mas é aquele que dá a vida para salvar o povo de Israel, nos apontando para Cristo também. Quando Israel chega aqui em Dan, é como se ele percebesse o quanto há de maldade a ser experimentada, de sofrimento a ser experimentado por esses filhos, e como que se ele desse um suspiro, uma pausa, e fizesse uma oração de intercessão pelos filhos, no verso 18. Ele acabou de descrever que Dan
é como uma serpente, ataca pelas costas. E então ele diz: a tua salvação espero, Senhor. A palavra salvação aqui é Yeshua. Eu espero Jesus. O reto, o justo, o verdadeiro, porque Dan, ainda que tenha o compromisso e deva julgar, julgará com falha. Só mesmo o Senhor pode nos salvar. Só mesmo o Senhor pode nos julgar de maneira correta. Então ele fala no versículo 19 de Gade, uma guerrilha, característica forte dessa tribo, mas ele a cometerá pela sua retaguarda. Percebe que há coisas boas, mas às vezes não tão boas. Tudo isso acontece, de fato. Se você fizer um estudo das tribos de Israel, você constatará. Isso, irmãos, eu faço essa pausa aqui para nos fazer pensar um pouco. Há quem duvide das Escrituras como palavra de Deus. Como poderia Moisés, que escreve esse texto, 400 anos depois, ou mais de 400 anos depois desse período, o povo ainda vai ser escravizado de maneira mais clara no Egito. Eles estão aqui vivendo um bom momento no Egito. Já são, de certa forma, escravos. Tudo isso acontece lá na frente. Moisés então escreve para deixar claro quem são as tribos, quais são e quem é dono de o quê, descrevendo para aqueles que agora vão ser liderados por Josué. Como é que Moisés saberia de tudo isso? Ok, alguém contou para o seu filho, que contou para o neto, que contou para o bisneto, que foi contando até chegar a Moisés. Isso não é mentira, é verdade. Mas ele saberia de detalhes tão claros, de coisas que aconteceriam depois do tempo de Moisés. Afinal de contas, as tribos só seriam organizadas depois, com Josué. Isso nos mostra a característica inspirada do texto bíblico. É muito importante nós pensarmos numa descrição tão clara de fatos que aconteceram, que foram preditos por um pai, tanto tempo antes. Isso nos enche e precisa nos encher de convicção de que essa é a palavra de Deus. Como que Israel saberia? Deus o inspirou. Como que Moisés soube? Deus o inspirou. Como que nós sabemos? Porque Deus nos revelou. E tantas vezes ficamos procurando novas revelações quando nós não conhecemos direito a antiga revelação. Azer, seu pão será abundante, versículo 20. E ele motivará as delícias reais. Essa é uma grande característica dessa tribo, que tem essa fartura de alimento e que leva até o governo, os palácios, o reino, se tornando então uma forte característica dessa tribo. Naftali é uma gazela solta e ele profere palavras formosas, também descrevendo a característica de uma tribo que muda-se com grande facilidade, mas que também tem grandes profetas, palavras formosas, boca do Senhor. É uma tribo ágil e eloquente. É isso que o versículo está dizendo. Então ele entra em José, no versículo 22. José é um ramo frutífero, e isso nós vimos nessa história. Junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros. A bênção do fruto da vida de José se estende além da sua vida, da sua tribo, e também com seus filhos, Efraim e Manassés. O seu ramo vai além, se estende através, por cima do muro. Os flecheiros, seus filhos, lhe dão a amargura, atiram contra ele, o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso. E eu imagino que na sua Bíblia a palavra poderoso está com letra maiúscula. Essa é uma referência clara, direta a Deus. A palavra aqui literalmente é valente. E ele faz referência a Deus quando ele fala de José. Mas ele não só usa a palavra poderoso. Logo em seguida, a palavra pastor também com a letra maiúscula, uma referência a Deus. A palavra pedra também, Deus de teu pai, todo-poderoso. Pelo menos 5 expressões falando de Deus.
sobre aquilo que aconteceria na tribo de Efraim e Manassés. Os filhos de José, que agora recebem a herança, assim como seus tios. Poderoso, pastor, rocha ou pedra de Israel, todo-poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. A palavra distinguido aqui diz que ele foi consagrado, ele foi separado, apontando para a característica dessa tribo. Uma tribo que desde o sonho inicial de José já foi traçando esse destino do Senhor para eles. Verso 27 então fala de Benjamim, que é lobo, que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. É da tribo de Benjamim que vem os dois Saulos, rei Saul e Saulo, que passa a ser chamado Paulo. É dessa tribo que vem a força. O texto então diz: são estas 12 tribos de Israel. Isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Israel, então, conhecendo seus filhos, não deixando de exortá-los, abençoa cada um deles, e essa bênção se torna, então, aquilo que aconteceria com aquele povo. E como eu disse no início, não pense que isso é uma descrição, uma exortação ou uma bênção só para aqueles homens. Não eram mais 12 homens, eram 12 tribos, que somos nós. Tudo isso, então, é bênção do Senhor para nós. Em nosso meio está as mãos do Todo-Poderoso, o pastor, a pedra de Israel, o Todo-Poderoso. Em nosso meio a força, há aqueles que são resilientes, mas há também aqueles que são subservientes e às vezes até em pecado. Há aqueles que sujam o nome do Pai. Há aqueles que são excelentes e depois se esfriam. Aqueles que, como Judá, estão dispostos a dar a vida para salvar um irmão. Mas aqueles que planejam matar o irmão. Esse é o Israel de Deus. Israel abençoa o povo de Deus, irmãos, e nós somos receptáculos dessa bênção do Senhor. Mas é importante que nós entendamos que o Senhor nos chama a uma vida conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele traz como vontade revelada a nós, bênção revelada a nós. Não podemos ser negligentes, ignorar, fingir que não é conosco. Nós temos um pouquinho de cada um, e a nossa igreja tem um pouquinho de cada um. O texto diz que ele então abençoa, faz uma descrição do local, e a grande ênfase do versículo 28 até o 32 é deixar claro: Jacó não pertence ao Egito. Ele tem endereço e ele quer ser enterrado lá. E quando nós vamos lendo aí o versículo 30, 31, 32, parece que a grande ênfase é só o local da terra que ele quer ser enterrado. Descrição do túmulo, da sepultura, quem foi enterrado. Mas então quando nós chegamos no versículo 33, o texto diz que, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E então vem algo muito importante: e foi reunido ao seu povo. O texto não deixa dúvida de que ele expirou e imediatamente foi reunido ao seu povo. O corpo de Jacó de fato voltou para a terra prometida, foi para Macpela. Ali foi sepultado muito tempo depois. Então, o texto, como profecia, não estava falando apenas do corpo, mas que aquele que expirou, crendo na promessa, foi reunido imediatamente ao seu povo. Você já pensou sobre a sua morte? Já se planejou para ela? Imediatamente, se você está no Senhor, estará com Ele.
reunido com Israel, Abraão, Isaque e tantos outros irmãos nossos que já estão na igreja triunfante. E nós aqui permanecemos como Israel, na igreja militante. Ora pecando como Jacó, ora crendo como Israel. Nós somos assim, irmãos, um só povo, diverso, diferente, com pecados, mas portadores das bênçãos da salvação, como foram anunciadas em Judá e em José. E tudo isso aponta para algo que a nossa igreja precisa se esforçar constantemente para crescer: unidade em Cristo Jesus. Você não tem que gostar do jeito que eu sou. Eu não tenho que gostar da sua personalidade, do seu comportamento, da sua roupa, da sua característica. Isso não é importante. Mas nós temos que ser unidos apesar de tantas diferenças. Porque Cristo nos fez um só. E precisamos ser unidos para frutificar como José. Para nos colocar em sacrifício como Judá. Nunca como Simeão e Levi. Nunca como Rúben, que peca contra o seu irmão, seu pai. Nós precisamos nos unir em Cristo para frutificar como Efraim e Manassés, como José. Nós temos um pouco de cada um desses filhos. Temos um pouco da ira e explosão de Rúben, um pouco da insensatez, da espada de Simeão e Levi. Enfim. Mas nós temos Cristo, o Todo-Poderoso, a rocha, a pedra, o pastor. E é nele que nós precisamos nos firmar, nos unir e frutificar. Até que eu e você possamos no leito expirar e sermos reunidos com o nosso povo. O texto aqui nos lembra quando Cristo entregou a sua própria vida. E ele deixa bem claro que ninguém toma a vida dele, diferente de Jacó. Ele entrega a sua vida para que nós sejamos reunidos com o Pai, com o Israel de Deus. Sabe, ano passado faleceu um autor, eu não concordo com toda a teologia dele, presbiteriano, mas extremamente frutífero, Tim Keller. Tim Keller lutou com um câncer muito forte, muito violento, veio daqueles que, quando você descobre, já não tem mais muita coisa para se fazer. A igreja orou, o mundo inteiro intercedeu, e ele foi ali lutando com tudo aquilo que ele tinha de recurso. Mas quando Tim Keller, um pastor frutífero, escritor de vários livros, percebeu que estava chegando o seu momento, seu filho descreveu que ele, então, disse: eu quero ficar com a minha família. Foi um pastor extremamente frutífero na igreja. Mas quando chegou o momento, ele diz: eu quero ficar em casa. Ele, então, tem momentos muito especiais com a sua família, mas na horinha que ele percebeu, e ele disse: eu estou cansado. Ele disse: não tem prejuízo nenhum à morte. Meu filho, deixa eu ficar só com a sua mãe. Tim Keller deu um beijo na sua esposa, expirou, e eu creio, foi reunido ao seu povo. Mas Tim Keller não é o herói. Cristo é o herói. Por causa de Cristo, é que aquele pastor que eu cito aqui meramente como ilustração, pode chegar num momento tão difícil e dizer: não tem demérito nenhum, não tem problema nenhum morrer. Se você não tem essa convicção, ore ao Senhor, peça para Ele te dar essa fé, essa certeza, de que
no pior momento, no momento de expirar, você possa dizer para os seus mais íntimos, aqueles que você mais amou e que Deus te deu a oportunidade de conhecer, áreas do amor que você desconhecia. Filho, pai, mãe, esposa, esposo. Ore para que Ele te dê essa convicção, para que você diga, não tem problema nenhum. Ele deu um beijo na esposa e disse que eles iam se ver em breve. Vamos orar para que Deus nos dê fé em Cristo e que nós não tenhamos heróis humanos e tão somente Ele que nos salvou. Senhor Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus das bem-aventuranças, um Deus que abençoa o seu povo. E quando o Senhor abençoa, o Senhor deixa claro que, ainda que sejamos o povo mais bem-aventurado da terra, nós seremos humilhados, perseguidos, choraremos, ó Pai, sofreremos nesse mundo, porque há em nós a quebra do pecado. Portanto, ó Pai, nós pedimos que o Senhor, assim como tem nos abençoado ao longo da história, continue a nos abençoar aqui como igreja local. Faça-nos frutíferos, ó Pai, e não permita que nós nos afastemos de Ti, da Tua vontade, e venhamos a cometer pecados tão graves, que tragam consequências tão horríveis, ó Pai. Ajuda-nos a vivermos de fato para a Tua glória, uma vida de louvor, de fé, que as nossas famílias, pai, mãe, irmãos, não sejam retrato de briga, de desentendimento, de falta de paciência, mas que nós vejamos aqui, ó Pai, como vimos hoje, o quão é importante, gracioso experimentar do amor que temos uns pelos outros nos nossos laços familiares e também na igreja, como retrato do seu amor por nós. Especialmente agora, quando nós vamos participar da mesa que é o maior retrato desse amor. A mesa onde nós celebramos um memorial, que tem como símbolo o sangue e o corpo daquele que nos amou de uma maneira tão intensa, que como filho justo, que nunca pecou, se apresentou ao Pai para morrer no lugar dos irmãos, para que os irmãos não fossem dispersos, perdidos e condenados eternamente. Ele morre para que nós sejamos reunidos eternamente. Ainda que aqui agora estejamos experimentando um pouco de desunião, desavença, seja no casamento, seja nos laços familiares mais amplos, ou até mesmo dentro da igreja. Corrige-nos, ó Pai. Não permita que nós venhamos a continuar na prática desses pecados. E nós pedimos então que o Senhor use esses elementos, o pão e o vinho, para essa nossa santificação. Que o Senhor mesmo nos traga à mente e nos dê o sentimento de ódio ao nosso pecado. Que nós, antes de participarmos desses elementos, possamos sondar o nosso coração e confessar, nos arrepender de maneira sincera, e então buscarmos em Ti o alimento espiritual. E que o Senhor use, ó Pai, esse alimento para o nosso fortalecimento, o aumento da nossa comunhão. Que não seja mero ritual religioso, expressão cultural religiosa, que seja de fato o Senhor espiritualmente nos fortalecendo, nos abençoando, nos alimentando, para que nós vivamos como filhos de Israel, dignos de sermos de fato chamados
povo de Deus. Assim nós consagramos, ó Pai, esses elementos e pedimos que o Senhor os utilize como instrumento da tua bênção sobre nós. Bênção que foi pronunciada, bênção que é revelada, e agora bênção que nós podemos vivenciar à mesa contigo, ó Pai. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.